A árvore aterrorizante, o sinistro vira-bicho e o segredo oculto da casa de farinha revelado. Clara sempre soube que a enorme árvore na sua vizinhança era diferente. Seus galhos retorcidos pareciam contorcer-se em agonia sob a luz do crepúsculo, e suas folhas sussurravam segredos obscuros que apenas o vento compreendia. No começo, as crianças a rodeavam, rindo e brincando, mas à medida que o sol se punha, uma estranha sombra parecia cair sobre o lugar, fazendo com que todos desaparecessem, como se a árvore reclamasse suas almas. E agora, logo após o desaparecimento de sua mãe, uma sensação de terror a consumia. Os dias se arrastavam como sombras e Clara se via sozinha, com apenas ecos de risadas perdidas. A cidade, que antes pulsava com vida, agora parecia um campo de guerra silencioso, onde os vizinhos sussurravam sobre o vira-bicho e a casa de farinha, uma construção antiga que tinha a fama de ser amaldiçoada. Os olhos curiosos que a observavam agora misturavam medo e desconfiança, como se a própria Clara fosse carregadora de algum mal. Ela andava pelas ruas, sua mente fervilhando de perguntas e angústia. O que aconteceu com minha mãe? Por que ninguém quer falar sobre a árvore? Mas cada tentativa de buscar conforto só a levava a olhares desaprovadores e murmúrios rápidos, como se o assunto fosse um veneno que ninguém queria tocar. E então havia um novo morador, aquele estranho que aparecera do nada. Seus olhos eram profundos como um abismo, como se quisessem puxar Clara para algo que ela não queria entender. E uma noite, a necessidade de respostas foi mais forte do que o medo. Clara odiava a maneira como as sombras dançavam ao redor da árvore enquanto ela se aproximava, mas uma força invisível a mantinha em movimento. O dia se esvaía e a escuridão tomou conta, cobrindo a cidade com um manto de silêncio perturbador. Ela podia ouvir um sussurro, tênue, mas que a chamava: "Venha!" Com as mãos tremendo e um frio na barriga, chegou perto do tronco rugoso. O céu parecia se fechar em torno dela e um arrepio percorreu sua espinha. Antes que pudesse tocar a casca, algo a interrompeu. Uma sombra emergiu da escuridão, revelando-se como o vizinho que sempre a observava, agora com um sorriso que não chegava aos olhos. Procurando por respostas, Clara. Ele se aproximou. As palavras dele enfatizavam um desejo de ajuda, mas havia algo no tom que a gelou por dentro. "Posso te mostrar o caminho para sua mãe." O riso sinistro escapou de seus lábios e o pânico invadiu o coração de Clara. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A voz do vizinho se misturava com os sussurros da árvore, como se o próprio templo da madeira estivesse zombando de sua fragilidade. Clara hesitou, as memórias de sua mãe inundando sua mente, uma mulher que sempre a ensinou a respeitar os mistérios da vida. Mas e se naquela árvore estivesse a chave para sua sobrevivência? Ela deu um passo para trás, deixando transparecer a confusão em seu olhar. O homem a observava com aqueles olhos fundos, prontos para aprender o que criar a partir de seu desespero. "Não seja uma tola, Clara. A verdade está mais perto do que você imagina." E assim, em meio a essa escuridão, Clara percebeu que o que começou como uma busca por sua mãe pode acabar por revelar os muitos segredos que a árvore e a casa de farinha ocultavam. O medo a paralisava, mas a determinação acendia uma chama dentro dela. O verdadeiro terror estava apenas começando. Conseguirá Clara enfrentar as sombras e lidar com as verdades aterrorizantes que estão prestes a se revelar? Clara respirou fundo, tentando afastar aquele pânico que a envolvia como uma névoa densa.
Olhos do vizinho penetrantes e frios a observavam, e ela percebeu que a escolha que faria poderia mudar tudo. O que ele queria dela? O que ele sabia? Se você realmente pode me ajudar, então me mostre. Sua voz saiu mais firme do que realmente se sentia. O vizinho sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o tipo de sorriso que vinha de alguém que já havia visto o que não deveria e ainda assim se deliciava com o poder que detinha. Siga-me, ele sussurrou. A noite estava fria, mas não era o clima que a fazia tremer. Era a ideia de entrar na escuridão sem saber o que poderia encontrar. Ele começou a caminhar para a árvore, os passos suaves como o de uma sombra. Clara seguiu-o, as raízes da árvore parecendo se esticar para agarrá-la a cada passo que dava em direção àquele universo sombrio. Ao redor, o mundo parecia calar-se, como se a própria árvore estivesse sugando toda forma de vida que existia em volta. Chegando Van Vis ao pé da imensa árvore, o vizinho encontrou um buraco na base do tronco. Ele se agachou, seus dedos longos e finos deslizando pela terra úmida. Este é o seu passaporte para o desconhecido, ele disse, erguendo um objeto que Clara não conseguia distinguir. Um amuleto? Uma pedra? Não, era uma pequena boneca de pano, com olhos bordados que pareciam brilhar na escuridão. Pegue, Clara, isso é essencial. Ela hesitou, mas sentiu uma necessidade quase desesperadora de ter aquilo em suas mãos. Pegou a boneca, mas assim que tocou, um estremecimento percorreu seu corpo. O tecido estava frio, como se tivesse sido tirado de alguém que já tinha partido há muito tempo. Agora precisamos entrar, disse o homem, gesticulando para o buraco. O que você vai descobrir lá dentro mudará tudo. A ideia de se enfiar naquele buraco, caverna de quaisquer horrores, a fez hesitar novamente. A casa de farinha ainda a atormentava em sua mente. Histórias de desaparecimentos e de almas perdidas dançando como espectros em sua memória. Isso pode ser um erro, ela pensou, mas a voz de sua mãe voltou a ecoar em sua mente, as histórias que contava sobre coragem e sacrifício. Sem saber se estava realmente pronta, enfiou-se no buraco, sentindo o cheiro da terra molhada e a escuridão aprofundando-se ao seu redor. A terra se fechou atrás dela, deixando Clara em um mundo que parecia uma extensão da própria árvore, um espaço onde sombras tremulavam e vozes chorosas ecoavam ao fundo. Ela começou a andar, cada passo acompanhando novas revelações e medos. A boneca em suas mãos pulsava levemente, como se conectada a alguma energia estranha. Por um momento, uma imagem rápida atravessou sua mente. Sua mãe, dançando sob a luz da lua, como se estivesse ali com ela. Mas a visão logo se desfez, deixando um vácuo no peito de Clara. As sombras à sua volta começaram a se moldar em formas. Clara parou, o terror a apertando como uma braçadeira. Vozes cada vez mais altas murmuravam segredos, gritos de alguém que já não estava mais entre os vivos. Clara, Clara! A voz a chamava de forma profunda e familiar. Ela estava prestes a responder quando uma presença gelada a envolveu, a puxando para trás. Era o vizinho, agora recoberto de sombras. Você não estava pronta para isso, Clara, disse ele com uma voz que soava como 1000 ecos. O que você busca pode não ser o que você deseja. A boneca bruxulhou em suas mãos e Clara sentiu que estava em uma encruzilhada aterrorizante. Por um lado, o que ela poderia descobrir sobre sua mãe. Por outro, uma escuridão a ameaçava devorar. Ela precisava decidir, continuar nessa busca desenfreada ou voltar para a segurança do mundo que conhecia. A pergunta pairava e a resposta poderia custar sua alma. Clara sentiu um frio profundo, como se uma mão invisível estivesse empurrando-a para dentro da escuridão. A boneca pulsava com uma intensidade crescente e o eco da voz a chamando a envolvia, quase seduzindo-a a seguir adiante. O vizinho observava, como um gato que espera pelo momento certo para atacar a sua presa.
Você precisa decidir, Clara, ele sussurrou, a voz parecendo vir de todos os lados. A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Ela hesitou, o coração batendo descontrolado. O buraco atrás dela parecia uma saída, mas a curiosidade e o terror entrelaçados a empurravam para a frente. Com um último suspiro, decidiu avançar, os passos silenciosos em meio ao sussurrar das sombras. Os ecos se tornaram mais claros em sua mente, como se as vozes estivessem se unindo em um coral macabro. Fuga é ilusão, gritaram algumas, enquanto outras apenas choravam, ressoando a dor de um passado esquecido. Clara já não sabia se podiam ser almas ali presas ou meras alucinações. Ela avançou mais alguns passos e então viu. À sua frente, uma sala que parecia antiga, repleta de objetos cobertos por um manto de poeira e teias de aranha. Nas paredes, imagens emolduradas de rostos conhecidos. Cada rosto era uma faceta de suas lembranças, mas deformadas, distorcidas, como se a própria realidade tivesse se moldado ao terror que carregavam. No centro, um altar simples sustinha uma vela acesa, a chama tremulando como se estivesse viva. Sobre ele, um diário desgastado. Clara sentiu um vazio dentro de si, uma necessidade avassaladora de saber. O diário poderia guardar respostas sobre sua mãe, sobre tudo o que a havia levado até ali. Mas ao tocá-lo, gelos percorreram sua espinha. Não! Berrou a voz do vizinho, suas mãos se estendendo para trás, mas era tarde demais. Clara já havia aberto a capa e começado a ler. O cheiro de mofo invadiu suas narinas, e as palavras começaram a dançar diante de seus olhos, revelando segredos que nunca foram para os vivos. Ela era uma de nós, uma guardiã dos portais. Uma voz ecoou, essa vez clara e penetrante. Clara olhou ao redor, as sombras a pressionando, mas não se atreveu a desviar o olhar do diário. A sensação de que as paredes se aproximavam aumentava. Ela serve ao que não pode ser nomeado. Com cada página que virava, Clara se sentia mais perdida. O diário estava repleto de instruções, rituais e uma lista de nomes. Nomes de pessoas que, assim como sua mãe, haviam se envolvido em práticas antagônicas à vida, buscando respostas para questões que não deveriam ser feitas. A tensão no ar se intensificou, as sombras começaram a se agitar, as vozes crescendo em um coro de advertências e lamentos. Clara finalmente se deu conta de que não estava sozinha. Algo a observava. Algo que queria que ela visse, que quisesse saber, mas ao mesmo tempo também queria a qualquer custo que ela desistisse. Então, um sussurro diferente se destacou entre os demais. Clara. Esta voz soava familiar, uma mistura do amor de sua mãe e o terror que agora a envolvia. O corpo de Clara foi tomado por um frio profundo, uma pressão. O que aconteceria caso ela não seguisse? O que sua mãe realmente havia feito para ser chamada de guardiã? A possibilidade de ter que escolher entre salvar o que restava de sua sanidade ou descobrir todo o horror que a aguardava pesava sobre ela. Ela ergueu os olhos e, através da sala, sombras se aglomeravam, formando uma figura indistinta que se aproximava. As pernas de Clara vacilavam, era difícil manter-se firme. O ar estava mais pesado e a boneca em suas mãos começou a vibrar, como se estivesse pedindo para ser solta. Você precisa desistir, Clara, gritou o vizinho de forma quase desesperada. Mas o pânico a impediu de compreender a urgência dele. O peso do diário e do medo a arrastou mais fundo na teia do desconhecido. Você realmente quer saber a verdade? A figura sombria parecia perguntar. Clara engoliu em seco. O que quer que estivesse prestes a enfrentar era mais sombrio do que qualquer coisa que havia imaginado até agora.
e a cada instante a hora da decisão se aproximava. Ao soltar a boneca, Clara estava prestes a se descobrir em um jogo que nem mesmo sonhara que existia. Mas antes que pudesse agir, a boneca disparou do chão, lançando-se para longe, se perdendo nas sombras. O que poderia ela fazer agora? A escolha dela nunca foi tão crucial. O calor da sala começou a se intensificar, misturando-se ao ar gelado que a envolvia. Clara, desesperada, observou a boneca desaparecer na escuridão. Ela queria gritar, mas seu grito se perdia nas vozes que a cercavam. A figura sombria à sua frente parecia se expandir, transformando-se em algo mais tangível, com formas contorcidas e olhos que brilhavam como carvão em brasa. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a entidade, sua voz arrastada como se estivesse emergindo de um abismo. "Este lugar guarda segredos que não foram feitos para os vivos." O coração de Clara disparou. As sombras dançavam ao seu redor, espelhos do peso do passado que agora lhe era revelado. Hesitante, ela olhou novamente para o diário, suas páginas começando a virar sozinhas, atraídas pela presença intimidadora. "Leia", ordenou a figura, gesticulando com as longas e esqueléticas mãos. O movimento era tão hipnótico que Clara quase não pôde resistir. Ao mesmo tempo, algo dentro dela pulsava, uma necessidade de entender aqueles segredos, a verdade que sua mãe havia escondido. Empurrada pela curiosidade, ela retornou ao diário. Ao ler mais, uma passagem se destacou, queimando em sua mente. "A árvore na casa de farinha é o portal. A vida e a morte dançam ao seu redor. A verdade é um preço alto, uma troca desesperada." As palavras grudaram em sua pele, causando um arrepio. O que significava aquela árvore? Percebeu que, em algum lugar, em sua memória, havia uma lembrança distante de uma árvore gigantesca, com raízes que pareciam se arrastar como cobras. Não era apenas uma árvore, era um símbolo do sacrifício, um marco do que sua família havia feito. Sempre foi uma lenda que sua mãe contava, mas agora tomava um novo significado. Os murmúrios aumentavam, a sala parecendo tremer sob o peso da consciência coletiva das almas aprisionadas. Clara mal conseguia pensar. "O que eu faço agora?", pensou. O olhar atento da figura sombria afixava-se nela, como se estivesse avaliando sua determinação. "Você precisa escolher, Clara." O vizinho finalmente apareceu ao lado dela, como um farol na tempestade. Seu rosto era uma mistura de preocupação e desespero. "Ir até a árvore significa que você aceita o destino da sua mãe. Não podemos desafiar o que foi decidido." Clara balançou a cabeça. Algo dentro dela se recusava a aceitar isso. O peso do diário ainda a segurava, mas a vontade de descobrir a verdade crescia. "Eu preciso saber", gritou, sentindo que essa jornada não poderia acabar, pois ela estava perto de entender o horror que assolava sua família. E então a sala começou a vibrar com uma energia sobrenatural. A luz da vela estremeceu e as sombras se tornaram opressivas. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A figura sombria avançou, e as vozes gritaram em um clamor ensurdecedor. "Você não tem ideia do que está invocando", ecoou a entidade, enquanto a pressão ao redor dela crescia. Algo dentro de Clara se quebrou, e diante da intensidade daquele momento, ela tomou uma decisão. "Eu vou até a árvore." Com um movimento, a sala estendeu-se como um túnel, Clara sendo puxada por um vento forte. O diário escorregou de suas mãos ao chão, e a última imagem que teve foi do vizinho gritando para ela voltar. Quando tudo se acalmou, Clara se viu diante da árvore. Suas raízes emergiam do solo como serpentes, e a sombra que a cobria parecia viva. O silêncio era ensurdecedor. De repente, um estalo cortou o ar, e um dos galhos se moveu de forma tão sobrenatural que ela ficou paralisada. A árvore sussurrou seu nome, chamando-a de volta. O que ela encontraria agora? Seria um novo começo ou o fim de tudo?
A escuridão a aguardava, e Clara estava pronta para enfrentá-la. Mas que verdade a árvore revelaria a seguir? Clara respirou fundo, tentando reunir coragem, enquanto seus olhos se fixavam na árvore colossal à sua frente. A sombra era densa, quase palpável, e o ambiente parecia pulsar em um ritmo próprio, como se estivesse viva. O vento que soprava ao redor dela tinha um gosto amargo, e um frio penetrante a envolvia como um abraço sufocante. O galho que se moveu agora pairava acima dela, alto e ameaçador. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e cada fibra do seu ser gritava para que ela corresse, mas um magnetismo inexplicável a mantinha parada. "O que você quer de mim?" sussurrou, a voz mal escapando de seus lábios. A árvore não respondeu, mas o chão sob seus pés começou a vibrar. O som de algo se arrastando chegava de longe, crescendo em intensidade, como se raízes fossem desenterradas e se deslocassem. Clara olhou ao redor e viu algo se movendo nas sombras. Uma criatura estranha, com um corpo tortuoso e olhos pequenos e brilhantes que refletiam a luz escassa. O coração de Clara disparou. "Não", ela murmurou. "O que é isso?" A criatura avançou, seus membros longos e esqueléticos rasgando a terra como se fosse parte da própria árvore. Era feita das fibras e sombras, e Clara teve a certeza de que era uma extensão daquele lugar amaldiçoado. "Você veio para buscar a verdade", a criatura sussurrou, a voz ressoando como folhas secas se esfregando umas nas outras. "Mas a verdade tem um preço, não há volta." Sem conseguir desviar o olhar, Clara se lembrou das palavras do diário que lera antes. A verdade é um preço alto, pensou, enquanto o medo começava a transformar sua visão em um turbilhão de cores e formas. O ar pesava mais a cada segundo, e a pressão em seu peito aumentou. Por um momento, tudo pareceu parar. Clara viu flashes da história de sua família, memórias distorcidas que surgiam das sombras, um ritual, gritos de desespero e o rosto de sua mãe, pálido e angustiado. Ela entendia, de alguma forma instintiva, que a árvore era o coração desse sofrimento. Não era apenas um portal, era um cárcere. "Você precisa decidir", a criatura continuou, se aproximando. Clara notou que ela parecia encarar sua alma, desnudando seus medos mais profundos. Irá enfrentar o que esteve escondido por tanto tempo, ou se afastará e viverá uma mentira? Sua escolha determina o que acontecerá. Clara hesitou. O que significava enfrentar esse destino? O que realmente estava em jogo? A árvore tinha poderes além da compreensão dela, e um terror primal a envolvia. Ao olhar para as raízes contorcidas, ela viu rostos humanos presos em sua madeira, como se o próprio passado estivesse ali, sendo consumido por aquele ser sombrio. "Eu não posso fugir", disse Clara, palavras firmes, apesar do terror que a dominava. "Eu preciso saber o que aconteceu, preciso acabar com isso." Nesse momento, um grito ecoou do interior da árvore, uma voz familiar que a fez estremecer. Era sua mãe, clamando, implorando por ajuda. Clara sentiu seu coração se apertar. O passado e o presente colidiam e a verdadeira batalha começava. Ao tocar a árvore, a conexão a atingiu como uma onda de horror. As raízes pareceram se mexer ainda mais, puxando-a, envolvendo suas pernas. O que mais encontraria nesse abismo? Rios de lágrimas escorriam de sua alma, mas a determinação crescia. "Eu escolho a verdade", gritou, apesar de suas mãos estarem começando a se tornar uma extensão da árvore. Algo ameaçador e poderoso foi invocado, e Clara sentiu que poderia não ser capaz de escapar daquela transformação. E então as vozes se misturaram em um grito ensurdecedor, e em um instante aterrorizante, a árvore revelou seu segredo. Imagens de um sacrifício ritual, rostos conhecidos e a verdadeira essência do mal que cercava sua família. O que Clara veria a seguir preencheria os vazios de sua memória, mas a pergunta permanecia. Ela suportaria essa dor ou encontraria uma saída?
As sombras começaram a se mover e ela sabia que o alarmante desdobramento ainda estava por vir. O braço da árvore agarrou Clara, apertando-a com uma força sobrenatural. Ela lutou, mas suas pernas estavam presas na terra, como se fossem raízes. O grito de sua mãe reverberava em sua mente, cada palavra um punhal afiado, cada lembrança um caco de vidro que cortava seu coração. As visões continuavam, agora mais intensas. Ela viu sua mãe, não como a mulher amorosa que conhecia, mas como uma sombra distorcida, realizando um ritual macabro sobre a luz da lua. O sangue escorria enquanto os rostos presos na madeira se contorciam em expressões de dor e desespero. Aquela cena a envolveu, a essência do mal tão próxima que ela quase pôde sentir seu cheiro. De decomposição. Para salvar você, eu tive que sacrificar. A expressão da mulher se tornava cada vez mais obscura, e a culpa pairava como um manto sobre Clara. Não, não pode ser, ela gritou. As raízes pareciam se mover para mais perto, como se fossem serpentes famintas, prontas para levá-la junto com aquelas almas que estavam presas. O que você fez? O que você me tirou? A criatura que estava diante dela se contorceu, sua forma esquelética rodopiando em um balé grotesco. Você não entende. Mãe fez o que era necessário para proteger o legado da família. As palavras dela ecoavam, e Clara percebeu que a voz não vinha apenas da criatura, mas da própria árvore. Era o eco de gerações perdidas, o grito de uma linhagem marcada pela dor e pela culpa. Clara fechou os olhos desejando não ter visto, mas não havia como escapar. A verdade estava pulsando nela, esperando para ser libertada. Ela sentiu a pulsação da árvore na mesma frequência que seu coração, uma batida desesperada, como se o próprio tronco estivesse vivo e a observando com olhos invisíveis. Você tem que decidir, Clara. A criatura insistiu, seus olhos brilhando de uma forma que a fazia sentir desgosto e temor. O que você fará com a verdade? O que ficará de você se decidir enfrentar o que sua mãe tentou esconder? Eu não sei. Sua voz tremia enquanto lágrimas quentes rolavam por seu rosto. Preciso de tempo, preciso entender. As folhas da árvore sussurravam e a pressão em seu peito aumentava como se toda a verdade estivesse presa em sua garganta. Ela olhou para a criatura de novo, buscando uma resposta, mas havia apenas um sorriso cruel. Tempo é um luxo que você não pode se dar, sussurrou a sombra, avançando mais em direção a Clara. Não há escapatória. A verdade exigirá mais do que você está disposta a dar. Foi quando, em meio ao caos, Clara sentiu uma onda de calor. Era uma chama pequena, mas intensa, surgindo de suas mãos, que estavam parcialmente enraizadas. O que era aquilo? Ela não tinha certeza, mas sabia que precisava usar essa energia. Se eu não posso voltar, então farei isso por mim, por elas, Clara gritou, e as chamas começaram a se expandir, consumindo as raízes ao seu redor e iluminando a escuridão. A criatura hesitou, um olhar de surpresa cruzando seu rosto. As raízes se contorceram e recuaram, mas não antes de Clara gritar as palavras que ecoavam em seu coração. Eu quebro esse ciclo maldito! As chamas aumentaram, e Clara sentiu uma força incontrolável. O chão sob seus pés tremia, e a árvore começou a gritar, um lamento tortuoso que ressoou através da floresta, despertando ecos de outras vozes que até então tinham ficado em silêncio. Por um instante, a clareira estava viva, uma dança de sombras e luz, como um confronto ancestral e primal entre a escuridão e uma centelha de esperança. Mas então, uma erupção de dor a paralisou. Você não pode escapar do que você é, a criatura rugiu, seu corpo agora distorcido pelo medo. O sangue que flui em você é a razão de sua condenação. Você é parte de nós. Clara sentiu a verdade descer sobre ela como uma tempestade. A escuridão não era apenas a árvore, mas parte de sua própria essência, de sua própria história. E não havia garantia de que ela sairia ilesa daquela batalha, ou mesmo se sairia.
No meio da confusão, uma nova voz emergiu, fina e luminosa, parecendo ter saído da própria árvore, quase como um eco de sua mãe em sua juventude. Clara, liberte-se, você pode mudar o destino. Mas, do outro lado, a sombra se aproximava, horrenda e poderosa, sua promessa de uma verdade que não prometia alívio, severa e estrondosa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A linha entre os mundos se tornava mais fina e não havia como voltar atrás. A indignação da árvore rugia ensurdecedora. Qual seria o custo de sua escolha? E estaria Clara pronta para ele? As chamas ao redor de Clara pareciam dançar de forma frenética, enquanto a criatura rangia, contraindo-se como uma serpente em agonia. O brilho das labaredas não apenas iluminava a clareira, mas também revelava rostos distorcidos nas raízes, clamando por liberdade e vingança. Ela lutava contra a dor pulsante em seu peito, sabia que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Você não entende, gritou a sombra, agora mais próxima. Este lugar é a essência do nosso ser. Cada grão de areia, cada gota de sangue se entrelaça com a sua linhagem. Você é a chave e a prisão. Clara soltou um grito misturado com desespero e determinação. As vozes das almas aprisionadas cresciam em intensidade, criando uma cacofonia ensurdecedora que a cercava. A sensação de se perder no meio de tanta dor era quase insuportável, mas a centelha de calor em suas mãos a lembrava de que, de algum modo, ela tinha o controle. Você é forte, Clara, mais forte do que eles imaginam, ecoou a voz gentil de sua mãe. A imagem de sua mãe a incentivando em momentos bons e ruins voltou à sua mente. Ela não poderia permitir que aquele legado sombrio a consumisse. Com uma explosão de coragem, Clara direcionou o calor que sentia para o chão. O brilho das chamas se fortaleceu, queimando as raízes que a mantinham presa. As raízes gritavam, uma sinfonia de dor e pavor que fez a floresta tremer. Clara se concentrou na luz que emanava de dentro de si, deixando que a energia a guiasse como um farol em meio à tempestade. Se a verdade me condena, que assim seja, mas não levarei esta maldição adiante. A determinação em sua voz fez a criatura hesitar, um frêmito de medo cruzando seu semblante grotesco. E foi neste instante de distração que Clara se lançou para a frente, suas mãos tomando forma e se estendendo como garras de fogo. O calor explodiu, chamuscando a escuridão que a cercava e iluminando a clareira com uma luz ofuscante. Não! A sombra gritou, sua voz ecoando em desespero. Mas as chamas já estavam cobrindo tudo, as raízes se desfazendo em cinzas, enquanto Clara se ergueu, transformando o desespero em força. O lamento da árvore tornou-se um grito agonizante, uma predileção pela morte de cada uma de suas antigas vítimas. Clara não sabia se estava livre, mas estava lutando. Cada batida do seu coração ecoava suas convicções. Quando o último dos gritos cessou e a luz começou a diminuir, tudo pareceu mergulhar em um silêncio ensurdecedor. Clara caiu de joelhos, exausta, olhando para o que restara daquela antiga árvore. Havia apenas um tronco carbonizado e cinza se espalhando ao vento. Uma sensação de liberdade inundou seu ser, mas o medo ainda persistia como uma sombra traiçoeira. Foi então que uma nova presença se fez sentir. Clara se virou, sentindo uma brisa gélida tocando seu rosto. Uma figura se destacou entre as sombras das árvores, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. A criatura não era mais a sombra distorcida, mas uma forma nítida, uma mulher com olhos impenetráveis e um sorriso torto. Você quebra laços, mas não consegue escapar da sua origem. A mulher disse, sua voz suave como o sussurro do vento, mas traiçoeira como uma lâmina.
A linhagem que você decidiu ignorar, a verdade que você tentava enterrar. Agora, o que você escolherá fazer com isso? Clara ficou paralisada, um frio percorreu sua espinha. A nova figura parecia ter o mesmo brilho que sua mãe, mas com um brilho muito mais sombrio e sedutor, como se ela fosse o reflexo da verdade que Clara ainda se recusava a enfrentar. A floresta, agora silenciosa, parecia se preparar para o que estava por vir. Clara percebeu que a batalha havia apenas começado, não contra a criatura, mas dentro de si mesma. Sua origem carregava segredos profundos, e a resposta para o que aconteceria depois ainda estava pendente, uma sombra de incerteza pairando em seu futuro. Ela respirou fundo, a mente lotada de dúvidas, enquanto o eco da pergunta da mulher reverberava. O que você escolherá fazer com isso? As chamas foram extintas, mas a batalha espiritual se intensificava. A escolha de Clara a levaria a um abismo mais profundo ou a um caminho de luz. E a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. A figura feminina na penumbra sorria com um prazer perturbador. Os olhos dela tinham um brilho frio que sugava a coragem de Clara, como se a própria luz ao seu redor pudesse dissipar-se a qualquer momento. Clara sentiu as dúvidas a cercarem como serpentes, cada uma sussurrando mentiras que a afastavam de sua essência. Muitas já tentaram, você sabe. A mulher continuou, dando um passo à frente. Elas acharam que poderiam vencer o que já está escrito. Tudo, Clara, tudo está interligado. A última frase soou como um eco distante, um aviso de que o fardo de sua linhagem era muito mais pesando do que ela imaginava. Com um movimento brusco, o passado de Clara invadiu sua mente. Faces de ancestrais, histórias de tragédias e desgraças não contadas. O peso da expectativa de uma linhagem marcada por erros e escolhas cada vez mais, como se cada uma das raízes queimadas agora regenerassem novas dagas em sua direção. O vazio na barriga de Clara se transformou em um medo palpável, quase físico. Fugir era tentador, mas Clara sabia que isso não a levaria a lugar algum. A figura se aproximou mais, e Clara fez um esforço para conter o impulso primitivo de correr. — O que você quer de mim? Perguntou, sua voz tremendo. — Quero o que você não consegue aceitar, a mulher respondeu, inclinando a cabeça. Seu cabelo negro flutuava enquanto uma brisa sobrenatural envolvia Clara. — O que você rejeita, o que passou a vida tentando esconder. O tom da voz dela era como um canto de sereia, seduzindo-a a um abismo diferente do que conhecia. Clara fechou os olhos, tentando se ancorar em sua força interior, mas tudo que um dia foi familiar agora era um mistério revestido em sombras. Ao abrir os olhos, mais figuras começaram a surgir entre as árvores. Eram os rostos daquela antiga árvore, agora se manifestando em forma humana, assistindo atentamente, como se esperassem por sua decisão. Vocês são o que sobrou deles, a voz de Clara tremia, cada resquício de coragem se misturando com a amargura. Sim, a mulher respondeu, nós somos a ligação, somos você, a linhagem cravada nesta terra, e você é a chave que pode libertar ou condenar a todos nós. As figuras começaram a falar, suas vozes entrelaçando-se em um lamento que cortava o ar, como a brisa gelada da noite. Sussurros de promessas e advertências invadiam o espaço, inundando Clara com visões de sangue e dor, de sacrifícios e expectativas. Era como se as raízes que antes se queimaram nada mais fossem do que sua própria carne se despedaçando. Você tem uma escolha agora, disse a figura, estendendo as mãos como se pudesse pegar o próprio ar. A verdade está aqui, Clara. Você pode continuar a luta ou aceitar o que você realmente é. O desespero se enredou no coração de Clara, um enfrentamento não apenas com a mulher diante dela, mas com o que estava dentro dela. No fundo da alma, uma escolha tremia, enfrentar o legado sombrio ou refinar sua alma, queimando toda a escuridão com a luz que ela levou dentro de si.
Basta! Gritou, com raiva misturada ao medo, enquanto as chamas de sua coragem começavam a arder novamente. Mas a mulher sorriu, uma expressão maliciosa no rosto. Então, Clara, você está pronta para dançar com o que verdadeiramente arruína sua vida? A escuridão não a deixará escapar tão facilmente. E nesse instante, Clara percebeu que a floresta ao seu redor começava a mudar. As árvores, antes ameaçadoras, agora pulsavam, alinhando-se como se tivessem uma vontade própria. A sensação de que a luz e a escuridão lutavam não apenas em sua alma, mas também na própria essência do lugar, envolveu-a. Enquanto cada passo dela se tornava um dilema moral, Clara sabia que a verdade não poderia ser ignorada. Sentindo o chão tremer sob seus pés, ela olhou para os rostos clamando por liberdade, agora mais próximos, sugerindo que todos eles podiam ser libertados ou tragados ainda mais para a escuridão. A noite estava longe de terminar, e a verdadeira escolha ainda estava por vir. "O que você fará com isso, Clara?" Ecoou a pergunta da mulher antes de tudo começar a girar, sugerindo um destino muito mais aterrador por vir. O chão tremia cada vez mais intensamente, enquanto as figuras à sua volta ganhavam forma e solidez, como se a própria luta de Clara tivesse invocado suas essências. Os lamentos agora eram gritos, um clamor desesperado por redenção. As raízes demonstravam uma vontade própria, se contorcendo como serpentes ansiosas por se alimentar do medo e da angústia. A mulher na penumbra, com um sorriso que misturava malícia e compaixão, observava a Clara com um olhar que parecia atravessar sua futilidade. "Então, você prefere a luta a aceitar quem você realmente é?" A voz dela ressoava na escuridão. Era um desafio que não poderia ser ignorado. Clara sentiu o ar da floresta mudar, quase espesso. As árvores, antes apenas sombras, começaram a se dançar ao seu redor, os troncos girando como se quisessem aprisionar seu corpo em um abraço de dor. Um frio cortante subiu pela espinha de Clara ao perceber que a floresta não era apenas um pano de fundo, mas o próprio personagem da história que ela tinha que desatar. "Você é parte disso, Clara!" Ecoaram as vozes, uma sinfonia de lamentos que tornava seus pensamentos confusos. "Não adianta lutar contra algo que já está dentro de você." Ela teve um flash de memórias, momentos de raiva, tristeza e medo que sempre tentou esconder. Lembranças que os rostos à sua volta disputavam. Clara sentiu vontade de gritar, mas as palavras pararam na garganta, empurradas pelo peso do seu legado. Seus ancestrais não tinham controle, mas você é diferente, exclamou a mulher, agora tão próxima que Clara podia sentir a frieza de seu hálito. Você tem o poder de redirecionar essa força. Escolha, Clara, use-a como uma lâmina purificadora ou como um veneno devastador. Os rostos ao seu redor pulsavam, clamando por libertação. Ela viu flashes de dor, mas também uma centelha de esperança. Clara se lembrou de sua avó, das histórias sussurradas à luz das velas, dos ensaios para não repetir os erros do passado. A luta não era sobre lutar, mas sobre transformar a dor em força. A mulher sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Sim, deixe esse calor brotar. O que você vai escolher? Clara fechou os olhos para se concentrar. A floresta rugia e dentro dela a força da centúria se levantava como um vulcão prestes a entrar em erupção. O medo era agora sua aliada. Eu não vou deixar você me controlar, gritou, enquanto uma luz quente começava a brilhar de dentro dela, estourando como uma explosão de cores na escuridão. A mulher recuou, surpresa, enquanto Clara sentia o poder crescendo em suas veias. A luz pulsava e as figuras ao seu redor pareceram hesitar, observando o que aconteceria a seguir. Um riso sinistro ecoou pelo ar, misturado ao lamento dos que buscavam liberdade.
Sim, Clara, mostre-me o que você realmente é. No entanto, enquanto Clara se concentrava na sua nova força, uma angústia lhe atravessou o peito. O que aconteceria se essa luz levasse tudo o que ela amava para a escuridão junto? E se a escolha dela acabasse não sendo uma libertação, mas a condenação? Não fique hesitante! As vozes gritaram em uníssono, o desespero agora tomando conta, enquanto a escuridão respondia à luz do seu interior, buscando engoli-la. E assim, a floresta pulsava entre a luz e a escuridão, Clara se perguntando não só sobre sua escolha, mas sobre as consequências dela. Enquanto seu coração disparava e o chão tremia sob suas pernas, a luta estava apenas começando. O que você fará agora, Clara? Pense com cuidado. O monstro que aguarda no escuro está se alimentando do seu medo. O que virá a seguir depende de você. Clara estava cercada por uma tempestade de emoções, a luz pulsante dentro dela lutando contra a escuridão que se espremia ao seu redor. A flor cuja cor era a própria representação dos seus medos, das privações e dos segredos enterrados, começava a brotar, uma cor vibrante em meio ao cinza da floresta. A figura à sua frente, a mulher maligna que parecia feita de sombras e fragmentos de tristeza, estava se desintegrando na luz que emanava do coração de Clara. Abrindo mão do medo, você libera um poder ancestral. A mulher falou com um riso irônico, mas Clara percebeu que ela estava agindo por instinto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e curiosidade, e em vez de recuar, Clara avança. O calor dentro dela fervilhava, um eco ancestral que a conectava às vozes de suas antepassadas que antes murmuravam apenas em seus sonhos. Não, você não pode! Gritou a figura enquanto tentava avançar, mas a luz estava se ampliando, formando um escudo contra a escuridão. Clara sentiu as memórias se entrelaçarem com seu próprio ser. Sua mãe, a calidez de suas mãos, as risadas e os abraços, as advertências sobre o que era verdade e o que era oculto. Com isso, um novo poder dela brotou, e ela percebeu que poderia condensar toda a raiva, tristeza e desespero em um único grito de liberdade. Eu sou mais do que o que vocês esperam de mim. Clara soltou uma explosão de luz, como um sol nascente banhando tudo ao redor, queimando a neblina que sufocava aqueles que estavam aprisionados. As árvores ao seu redor começaram a se inclinar, a sombra se dissipava enquanto a luz desenhava novos caminhos. Os rostos distorcidos das almas aprisionadas dentro da árvore se transformaram, e dentro daquela transformação, Clara viu esperança. Liberte-nos, pediam as vozes quase em uníssono, buscando se libertar das correntes impostas por séculos. Clara não hesitou, o alívio brotava a cada segundo ao redor dela como raios de sol após uma chuva interrompida. Eu não vou mais carregar os fardos que não me pertencem, Clara gritou com uma força que a própria terra tremeu. A luz intensificou-se, moldando-se em uma onda avassaladora que corria para os lados, arrastando tudo em seu caminho. E em questão de segundos, a escuridão começou a se desvanecer, os lamentos se tornando choros de alegria e libertação. A mulher antes ameaçadora agora estava se contorcendo, presa entre a luz e a própria escuridão que gostava de controlar. Clara a encarou, sem medo. Se a verdade me condena, que eu enfrente, mas não levarei o peso das escolhas dos outros. Com um último grito, ela expandiu sua luz e a figura sombria foi tragada por sua própria escuridão, dissolvendo-se em um turbilhão de sombras que finalmente seriam extintas. O ar começou a clarear e a árvore centenária, a fonte de dor e sacrifício, começou a se transformar em um pilar de madeira viva, a energia fluindo como um rio prestes a renascer. A floresta despertou, flores brotando sobre os raios quentes do sol que passeavam entre as copas das árvores. Clara sentiu uma onda de alívio por um mero instante. Saber que não estava apenas livre, mas uma força primitiva ativada na medida em que os ecos de dor se tornaram um canto de renascimento.
Vozes outrora presas nas raízes estavam agora se dispersando, livres das sombras opressoras que lhes consumiam. Clara respirou fundo e vislumbrou ao longe a silhueta da casa de farinha dissolvendo-se, tornando-se outro capítulo desta jornada que ora se encerrava. Mas o que viria a seguir? Clara estava mudada, para sempre. No entanto, sabia que a liberdade não era a ausência de luta, mas a determinação em lutar por um futuro melhor. As lágrimas escorriam, mas não eram de tristeza, eram de esperança, de uma nova vida que se desenhava. Ela voltaria para buscar seu legado. O medo poderia ter sido vencido, mas os ecos do passado ainda teriam de ser enfrentados. Clara voltou à vila, seus olhos brilhando, o coração ardente com a nova força que pulsava dentro dela. Ela queria compartilhar a verdade que agora carregava. E embora soubesse que nem todos iriam entender, não importava. A luz dela era suficiente. A notícia rapidamente se espalhou. A velha lenda sobre a árvore fez parte de outro mito, e o lugar onde as almas antes estavam presas agora era um espaço sagrado, onde as novas gerações aprenderiam sobre coragem e empatia. Agora Clara não era mais apenas uma jovem assustada. Ela era um símbolo de transformação, uma guardiã da verdade e da luz que mudaria a história daquela cidade para sempre. E assim, o eco da sua história começou a se espalhar como um novo sussurro entre as sombras, mas desta vez para inspirar coragem em vez de medo. Agora, se você chegou até aqui e se sentiu parte dessa jornada aterrorizante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo sinistro. Comente suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Isso faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo. Mostre que você é um verdadeiro fã de terror.